bom dia para você, ligado aqui na tela da TV Tribuna Band. Tá no ar mais um Apita Aí. Eu e a nossa querida Mariana Mello, bom dia, que está de preto, está de luto neste sabadão. Esteve lá no Maracanã na última quinta-feira, né, Mari? Sim. E a coisa não terminou bem para o Flamengo, nem para os mais de 60 mil flamenguistas que estavam no estádio. Vamos lá começar a falar sobre essa decepção, este novo maracanaço, podemos dizer assim. Sim, mais Flamengo, um, né? Perdendo o título aí para o Lanús, já havia perdido o jogo da ida. Conseguiu vencer nos 90 minutos, mas o Lanús, aproveitando aí duas falhas da equipe flamenguista, fez 2 gols na prorrogação e acabou levando o título para a Argentina. Fala para nós como é que foi, dá um depoimento, enfim, sua análise mais geral sobre esta tragédia que aconteceu no Maracanã. É isso mesmo, literalmente uma tragédia, e realmente eu tô de preto porque eu tô de luto, porque foi horrível. Foi uma experiência, assim, desagradável, podemos dizer, né? Logicamente que, né, toda aquela coisa que você vive no Maracanã, torcida cantando, jogadores em campo, e você sempre mantém a esperança, Olha muito maravilhoso. Aqui, gente, ó, maravilhosa, lá no estádio. Até aí nada de ruim tinha acontecido, né? O cara tava até 7h30 da noite, o estádio ainda tava enchendo, você tava achando que você ia voltar com o título, tava tudo certo. Mas o que acontece é que mesmo o Flamengo não tendo engrenado em 2026, né? Porque o time que terminou o ano passado, a temporada que ganhou tudo, não é o mesmo time desse ano. Mesmo assim, a torcida estava otimista, né? Tanto que tinham lá quase 65 mil pessoas, o estádio estava cheio, uma chuva, assim, bem torrencial, que prejudicou os jogadores no gramado, mas também que foi complicado para a torcida, né? Eu estava com um grupo de amigos e a gente circulando pelo Maracanã, vimos pessoas do Brasil todo e até de fora do Brasil. Mas, assim, tudo começou com as péssimas escolhas do Felipe Luiz, já na escalação, né? Lembro que quando a gente teve acesso à escalação no estádio, era possível até ouvir todo mundo reclamando. O xingamento. Isso. E a partir daí, as escolhas dele também durante o jogo, né? O melhor time do Brasil, o melhor time da América, simplesmente perdeu para o pior time da Argentina. Então, assim, foi decepcionante. Eu acho que a minha experiência pessoal como torcedora e uma telespectadora de estádio, fiquei chocada com Samuel Lino, com Plata e com Paquetá. Eu nunca vi tanta coisa horrível aos meus olhos no estádio, assim, a nível Flamengo. Que ela convive com a Tilly. Né? Então, assim, foi uma coisa muito, muito... Não tenho palavras mais uma vez. E eu que sempre defendo Felipe Luiz, dessa vez eu não consigo defender. Dessa vez eu não posso defendê-lo, porque foi complicado. E na coletiva de imprensa dele, ele ainda veio dizer que o time jogou bem. Pelo amor de Deus, gente. Que é isso? Em que mundo vive Felipe Luiz? Não tem como. Eu acho que o técnico, talvez, eu não sei, ele pode estar muito abalado com tudo que está acontecendo, porque o Felipe Luiz, para quem não lembra, ele pegou o Flamengo em 2024 numa situação complicada, e ele teve vários desafios que ele conseguiu desenrolar e resolver. Só que agora não, ele está se embolando cada vez mais, né? Sim, eu acho que ele está querendo ter muita autoridade, assim, nas decisões dele, tipo, teimosias que são costumeiras nos técnicos e querendo ter um ar autoral nas suas decisões, assim. Sim. E está se embanando nisso, né? Embananando nisso, novamente com um time sem um centroavante, o Plata, que não faz gol nunca na história, erra gols inacreditáveis, o time precisando vencer. Claro, Pedro tá mal fisicamente, mas é um jogo que o Flamengo fez 44 cruzamentos na área. Pra quem? Não tinha ninguém alto na área. Sim. Enfim, tirar o Cebolinha, colocar o Samuel Lino. Ele até começou com o Everton Araújo no meio de campo, né? Que era um pedido. Sim. Que tá bem fisicamente, com o Paquetá no banco. E o Paquetá entrou e não fez absolutamente nada. Só fez besteira. Só fez bobagem pra dizer o mínimo, né? Sim. Então, é fato. Felipe Luiz está devendo muito no comando técnico. Mas você não acha que os jogadores também estão... Muito, assim, tá tudo desgovernado. A começar pelo Rossi, né? Goleiro tem que ficar no gol. Pra que ele saiu? Aí metade da torcida culpa Ayrton Luiz, né? Por ter... metade da torcida... Se fosse a eleição, não tinha acontecido isso. Não sei, né?
A mesma coisa lá, o Léo Pereira morrendo em campo, ele tirou o Danilo para colocar o Léo Ortiz, e o Léo Ortiz fez aquela bananada também no gol, que acabou dando aí o título para o Lanús, né? Sim. Então, assim, foi uma série de coisas, mas o que a gente pode tirar de positivo, que dessa vez, quem esteve em campo desde o início tentou muito. Você vê que ali a Arrascaeta cavou os 2 pênaltis, Sim. né? Ele cavou os 2 pênaltis e ele tentava... Tipo, É a peça que faz alguma coisa, o né? próprio Cebolinha, quando entrou também, ele ficava muito sozinho, ele se movimentava, ele pedia a bola. O Samuel Lino, entrou o Cebolinha, Isso, né? ele pedia a bola não chegava para estar ele, mas tentava se movimentar. O Léo Pereira estava morrendo, literalmente. Ali na prorrogação, você via em vários lances ele colocando a mão na perna, que já estava sentindo, mas quando tinha que dar pique, dava. Então, assim, não faltou isso desta vez, pelo menos dessa vez. Só que realmente as coisas não estão fluindo ali, tá tudo muito errado. Não sei o que está rolando no vestiário, não sei o que está rolando no dia a dia, que tipo de cobrança, que tipo de papo que Felipe Luiz está tendo. Só sei que a situação do Flamengo está muito complicada. Se por um acaso for pegar o Fluminense na final do Carioca, que a gente também vai falar, vai ser mais uma lavada. Então, você perdeu a Supercopa para o Corinthians, perdeu a Recopa para o Lanús. 2 títulos em menos de um mês perdidos, né? E o Carioca, que você praticamente se classificou ali aos trancos e barrancos. Na Bacia das Almas. Não vai ser fácil. Vamos ver um pouquinho de como é que foi Bora. lá? Uns videozinhos pra Mari relembrar a deliciosa sensação de estar no Maracanã quinta-feira à Tá me noite. zoando. Depois de 90 minutos mais 30 de prorrogação. Vamos ver um pouquinho, uns 30 segundinhos de como foi. Torcida do Flamengo fazendo festa, depois a comemoração dos torcedores argentinos. E a crítica da torcida gritando time sem vergonha. Exatamente, vamos ver. Mas foi. Vimos aí, então, a torcida do Flamengo em peso, uma chuva, como a Mari falou, torrencial, e os torcedores do Lanús, um time de bairro da Argentina, o maior time de bairro do mundo. A torcida do Lanús se fez presente, muito presente e barulhenta, né, Mari? Presente, barulhenta, e eles são muito respeitadores, tá? Você via eles se cruzando com outros jogadores. No aeroporto mesmo, a gente passou por alguns jogadores, torcedores. No aeroporto mesmo, a gente passou por alguns. Eles zoam brincando, porque os argentinos, a maioria deles, vocês sabem, né? A catimba sul-americana é muito forte. Sim. Mas não. E eles fizeram uma festa ali, como vocês podem ter visto, calaram o Maracanã, né? Aquele miudinho ali de cantinho, enquanto a torcida gritava time sem vergonha, vaiava Felipe Luiz, Rossi e muito mais, a torcida do Lanús comemorou com os jogadores ali, né? Mas exatamente. Mandar um abraço pro meu querido amigo Atílio, que está em casa assistindo ao nosso programa, volta na semana que vem, deve ter ficado super satisfeito também com o jogo do Flamengo. Falando agora de outra competição sul-americana que tivemos neste meio de semana também, um brasileiro respirou aliviado e conseguiu passar na Bacia das Almas, o caso do Botafogo, né? Uma vitória suficiente para avançar contra o Nacional Potosí. Por outro lado, o Bahia passou vergonha, também deu vexame e foi eliminado pro medíocre time do O'Higgins, né? Mediano, pequeno, chileno. Que ninguém conhece. Exatamente, perdeu nos pênaltis, com pênalti perdido pelo Everton Ribeiro. Botafogo aí não fez uma atuação maravilhosa, né, Mari? Longe disso, Não. mas conseguiu classificar. No primeiro jogo não conseguiu vencer, perdeu de 1-0 na altitude, né? Só que aí em casa fez o que o Bahia não fez, porque, né, o Bahia ainda tentou, fez gol, tal. Até abriu 2-0 também, mas levou... Mas os pênaltis não conseguiu sustentar. Acho que o Botafogo ganha um respiro aí, né? Porque o Botafogo também começou uma temporada cheia de problemas, dívidas, reforços bloqueados, polêmicas, muro pichado, torcida xingando, reclamando, Texas sendo alvo de tudo quanto é lado. Então, essa classificação para a terceira fase da Libertadores, né? Que ainda não é a Libertadores. Estamos aí na pré-Libertadores. Acho que é importante. E agora vai ter que fazer força aí diante do Barcelona de Guayaquil, né? É isso aí. Vamos ver aí os jogos dessa terceira fase da pré-Libertadores, como disse a Mari. E quem passar daí vai para a fase de grupos, né? Os jogos de ida e volta,
Como a Mari disse, o Botafogo enfrenta o Barcelona de Guayaquil, que eliminou o Argentinos Júniors. O primeiro jogo vai ser no dia 3, também conhecido como terça-feira, às 9h30 da noite, lá em Guayaquil. Depois a volta na outra semana no Rio de Janeiro. É um confronto bem complicado para o time do Botafogo. Precisa mostrar mais, né? Vinha aí de 6 derrotas consecutivas. Venceu o jogo contra o Boa Vista na Taça Rio, com o time mesclado, e fez o que podia contra o Nacional Potosí. Deve ter parada dura contra o Barcelona, né? E mais uma vez tem aí a temida, né? A altitude, né? Porque Exato. time equatoriano já sabe que é sempre assim. E a sorte que mais uma vez decide em casa. Então a chance de você recuperar um resultado no primeiro jogo é melhor, né? Exatamente, só o Cruzeiro vai perder mesmo por 4-0 para o Botafogo. Além disso, temos Carabobo e Sporting Cristal, O'Rings, que eliminou o Bahia e Tolima, Juventude, que não é o do Rio Grande do Sul, contra o Independiente Medellín. Estes são os confrontos, os times que se classificarem vão aí para a fase de grupos da Libertadores. Falando agora sobre times que estão na Libertadores, caso de Fluminense e Flamengo, né, mas que jogam este final de semana. Aliás, o Fluminense joga amanhã no Cariocão, o Flamengo joga só na segunda-feira, né? Isso aí. Mas amanhã nós temos Fluminense e Vasco da Gama, mais um jogo grande. O Fluminense venceu o primeiro jogo com o mando vascaíno por 1-0 e agora pode até empatar aqui e avança a final, né? Flu bem favorito, um Vasco sem técnico ainda, né? Fluminense dominante aí neste começo de temporada, né, Mari? Fluminense 100% favorito, não só pela vitória no primeiro jogo, mas pelo que vem fazendo, né? O time daí com o Zubedia já vem engrenando. Teve uma derrota aí pro Palmeiras, que é um ponto fora da curva, porque o Palmeiras, líder do Brasileirão, a gente já sabe tudo que o Palmeiras entrega, né? Mas o Vasco, que além de não ter técnico, além de não ter craque, ainda teve uma derrota aí no meio da semana para o Santos de Neymar, então vem com muito abalado, né? A gente sabe, mais uma vez, que clássico tudo pode acontecer, mas a missão do Vasco é bem complicada. E como o Flamengo ganhou do Madureira no primeiro jogo com o placar aí, né, folgado, é a final que a gente acredita que vai acontecer, Fluminense e Flamengo. Exatamente, final de jogo único seria no próximo domingo. Sim. Um jogo que aí aumentaria a pressão flamenguista 1 milhão de vezes, né? Para quem, no começo da temporada, poupou os titulares, demoraram a voltar a fazer a temporada, a pré-temporada, colocou o time sub-20 no Carioca, no início do Carioca, né? Não estava desprezando, mas estava colocando de lado, fazendo uma temporada completa, uma pré-temporada completa. Agora tem um estadual com muita importância, né, Mari? Seria para salvar, né? Um respiro para o time do Felipe Luiz, né? Mas eu acredito que não vai ter esse respiro, não. Calma aí, no futebol tudo muda muito rápido. Temos aí 10 dias até domingo que vem. Pode ser que o Flamengo joga Flamengo e Cruzeiro no meio da semana. De repente já ganha. Duelo dos desesperados. Os dois técnicos aí na corda bamba. Sim. Mas se o Flamengo ganhar do Cruzeiro, já vai confiante contra o Fluminense. É bem provável que ganhe do Cruzeiro, porque, né, todo mundo ganha do Cruzeiro ultimamente. Então amanhã Fluminense e Vasco jogam às 18 horas no Maracanã. E na segunda-feira também no Maraca, 9 horas da noite, Flamengo e Madureira. Palpites. Fluminense e Vasco. Fluminense eu acho que a gente pode botar aí uns 2-0. Se não para mais, né? Acredito. 2-1 pro Fluminense. E Flamengo e Madureira já fez 3-0. O Flamengo deve ir com um time bem reserva, né? O que o Flamengo fizer vai... Tanto faz, né? Pode Pode até perder de 2-0 que já tá classificado. Exatamente. Qualquer coisa, o torcedor flamenguista animadíssimo, mudando de campeonato estadual agora para a terra do Aiso, minha terra, Minas Gerais. Cruzeiro joga hoje contra o Pouso Alegre. Né, venceu o primeiro jogo por 2-1, perdão, tava vencendo por 2-0 até o finalzinho. Levou um golzinho. E aí o Vidalba fez um pênalti ridículo e o Pouso Alegre diminuiu o placar. O Cruzeiro joga hoje contra o Pouso Alegre para chegar à final depois de 2 anos, né? Quem sabe ganhar um título mineiro pela primeira vez desde 2019, quando o time foi rebaixado para a Série B, mas seria aí um respiro para o Tite também, né? Fazendo esse paralelo, o estadual é um respiro para o Tite, já que no Campeonato Brasileiro a coisa tá muito feia pro Cruzeiro, né, Que Mari? engraçado, né? O time do Brasileirão tá lá na zona de rebaixamento, o Tite tá desesperado, nada dá certo, né? No meio da semana perdeu aí pros reservas do Corinthians, mas pode ser
Empatou, campeão. né? Desculpa, perdão. Tomou um empate. Então, Porque a gente tava assistindo o jogo, a sensação que ia perder mesmo. Não, é porque como tinha feito 2-0, aí teve um gol anulado, né? Aí depois o Corinthians empatou, na minha cabeça Isso. foi como Foi um se empate fosse com gosto de derrota. Isso. Mas e aí, pode fazer uma final contra o Galo ou América. Ou o Coelho. De preferência o América. Quem sabe não vem um título. Que coisa engraçada, né? Você vai ter ali um título, quem sabe, mas também tá ali nadando desesperado no Brasileirão. Mas o Cruzeiro é favorito, né? Tipo, aí contra o Pouso Alegre. Então, um lugarzinho... Até o Rio Branco seria. Um lugarzinho na final tá garantido. Ai. Vamos ver. A grande verdade é que o Tite está sendo segurado pela campanha no Mineiro, né? São, se eu não me engano, 13 jogos, 6 vitórias, 5 empates e 2 derrotas. Aliás, 6 vitórias, 5 derrotas e 2 empates. E essas 6 vitórias são no Campeonato Mineiro, né? Porque no Brasileirão são apenas 2 empates, então aí a coisa tá feia. Amanhã, às 18 horas, Galo e América. Coelho. 1-1 no jogo de ida com o mando do Galo. Agora no Independência, a situação pro Galo é mais difícil do que pro Cruzeiro, né? Por mais que o Galo também seja favorito. Eu acho que é um duelo que tá totalmente em aberto, né? A gente sabe que as duas grandes forças são Atlético e Cruzeiro, mas o América tá sempre ali incomodando, tá sempre ali, né, colocando água no chope dos dois. Então, aí é difícil apostar. Então, não consigo apostar. Ainda mais depois que o Galo também passou por mudanças aí, né? Com a saída de Sampaoli, né? Também tinham questionamentos, começou a temporada toda complicada aí com o Hulk, se ficava, se não ficava, se saía, se não saía. Então, eu acho que muito tumulto aí pode favorecer o América. Com certeza, tomara. Vamos para o nosso intervalo, na volta mais campeonato estadual, mas o melhor do Brasil, o Campeonato Capixaba, que temos jogos restantes das quartas de final neste final de semana. Não sai daí que tem muito apito aí pela frente. Até já. Estamos de volta com seu programa matinal de sábado favorito, nosso Apita aí. Agora para falar de um campeonato estadual maravilhoso aqui na nossa terra, no Espírito Santo. Jogos neste final de semana para fechar os times classificados às semifinais do Capixabão. Hoje nós temos Rio Branco e Porto Vitória, lá no Kleber Andrade, a partir das 16 horas. O primeiro jogo ficou 1-1, então o Rio Branco tem aí a vantagem do empate para se classificar contra o Porto Vitória. O que você acha desse jogo? Acho que o Rio Branco é favorito, jogando em casa com a maior parte da torcida? Com certeza, né? E o Rio Branco tem tudo para vencer esse jogo. A gente até falou isso aqui no programa passado, às vezes fica meio repetitivo, que Rio Branco e Porto Vitória têm uma rivalidade aí recente, estão sempre se encontrando, né? Mas realmente no Kleber Andrade, né? O time que também já está motivado aí para uma estreia na Copa do Brasil, tá certo que o Porto Vitória também, mas o Rio Branco vai jogar em casa, então eu acho que tem tudo aí para dar uma classificação capa preta. Eu acho que o Rio Branco é favorito também, né? Tem melhores jogadores do que o Porto. O Porto ainda não venceu nenhum dos grandes times da Grande Vitória, né? Nesse Capixabão. Na primeira fase, né? Exato, nem venceu o Rio Branco nas quartas de final, então ainda não tem uma vitória contra um grande time. Uma grande vitória do Porto, né? Pode ser que seja a primeira, e aí o time embale, mas não acredito nisso. Acredito que o Rio Branco seja favorito e a expectativa é de maior público do Capixabão nesse jogo de hoje. Sim. Né? O time está fazendo aí uma grande campanha para que os torcedores compareçam ao Kleber Andrade. Mulheres e crianças têm entrada gratuita. Então você, torcedor capa preta que está nos escutando, o jogo é 4 horas da tarde, dá tempo de você aí terminar de almoçar, tomar seu banho e já vai pro estádio comprar seu ingresso. Isso que eu ia falar agora. Dia ótimo, horário ótimo. Um sabadão, 4 horas da tarde, você vai sair do estádio no horário top, dá pra curtir o resto do sábado. Bom demais. Exatamente, concordo absolutamente. Então, temos tudo para ser uma linda festa hoje à tarde, Rio Branco e Porto Vitória. Vamos ver o que o técnico do Rio Branco, Rodrigo César, o Cezão, que concedeu entrevista coletiva no meio da semana, falou sobre este jogo. Vamos ver. Cara, o novo clássico é difícil de falar, né? Porque o Porto é muito jovem ainda. Mas são duas grandes equipes. Duas equipes que, né, têm grandes investimentos, com grandes jogadores, né, que vem sempre nos últimos anos aí tendo batalhas muito importantes no futebol capixaba. Né? A gente respeita bastante a equipe do Porto. Já travei duelos com eles aqui no Rio Branco, em outros clubes também. Sempre foram jogos difíceis, jogos muito estudados. Né? É o que eu espero do final de semana. Espero um jogo muito difícil, um jogo muito estudado, um jogo do detalhe. Estou me preparando muito
essa semana, né, na parte mental minha como treinador, né, uma parte que o treinador também tem que se preparar melhor, tem que crescer como treinador também, então eu vejo muito isso. Então, estou muito confiante, espero que a gente possa fazer um grande jogo, né, e colocar o Rio Branco na semifinal. É uma vantagem, né, a gente não pode fugir dela, mas não dá para jogar pelo empate. Né, a gente joga para vencer sempre, mas sempre olhando também o regulamento. Né, lá para o final da partida a gente pode até usar uma estratégia de poder se defender, mas o Rio Branco é uma equipe que joga para frente, até eu sou o treinador que joga para frente, gosto de buscar o gol, gosto de fazer gols, né, minha equipe sempre jogou para frente. É uma vantagem que está aí, a gente não pode, né, negligenciar ela, mas a gente vai jogar para vencer a partida, né, e lá no final a gente vê o que a gente pode fazer em relação ao empate ou não. É isso aí, estratégia do Rio Branco, né, vai jogar para vencer, mas se no final tiver empatado, segura o Tá resultado que se classifica, né? Sim, que é a mesma situação do Vitória, né? Exatamente, o Vitória, quem se classificar deste confronto daí de hoje, enfrenta o vencedor de Vitória e Forte, que jogam amanhã, também às 16 horas no Salvador Costa. O Vitória teve dificuldades para furar a defesa do Forte, né? O goleiro Bartô é um grande destaque da equipe, que se defende muito bem. A gente assistiu ao último jogo, né, Mari? É um time que coloca 3 caminhões em frente à grande área e é difícil furar a defesa do Forte. O Vitória saiu atrás, né? Isso. A gente até se assustou, né? Pelo amor de Deus. Saiu atrás, mas foi atrás do resultado e conseguiu voltar para a capital para decidir em casa aí com esse empate. E a gente sabe que mesmo tendo o Bartô e que a defesa do Forte sendo o principal ali, né, é diferencial do time, Vitória jogando em casa, né, Vitória que foi líder, que tem um ótimo ataque, pode aí também carimbar essa vaga com um pouquinho de tranquilidade, sem menos sufoco, né, que foi no primeiro jogo. Exatamente. Vargem alta, né? Exatamente. E você, torcedor aí do Vitória, que morador de Bento Ferreira, também faça sua presença no estádio Salvador Costa, amanhã a partir das 4 horas da tarde, para fazer uma linda festa que a torcida do Vitória faz também, né? Mais um ótimo dia com um ótimo horário. Exatamente, Domingão, 4 horas, tá bom demais. Não vai estar tão calor, já posso prever para você, então vai estar um clima tranquilo para ir com a sua família para o estádio. Então amanhã a expectativa de um bom público para o Salvador Costa também. E na próxima semana, Mari, temos... Aí é papo mais sério ainda, né? Exatamente. Temos uma expectativa altíssima para os capixabas na Copa do Brasil. Isso aí. Rio Branco, Porto e Desportiva jogam no meio da próxima semana na Copa do Brasil contra times de Série B, times quase de elite do futebol nacional. O Porto viaja a Santa Catarina para enfrentar o Avaí na Ressacada, quarta-feira, às 19h30. Quarta-feira, às 20 horas, o Rio Branco recebe o Atlético do Alex Souza, o Alex Cabeção, ex-jogador do Cruzeiro, do Coritiba, do Palmeiras, Fenerbahçe, enfim. Sim. Foi anunciado essa semana, então seria a estreia do Alex contra o Rio Branco, sim, aqui no Kleber Andrade. E na quinta-feira, a Desportiva também joga no Kleber Andrade, né? O jogo seria... Essa mudança no aconteceu Engenheiro agora, Araripe, né? Exatamente, mas o Engenheiro Araripe não teve aí todos os requisitos para receber o jogo pela Copa do Brasil, então o jogo também vai ser no Kleber Andrade, quinta-feira, às 19 horas. Sua visão sobre esses jogos? Acha que é possível os times capixabas terem aí uma surpresa, dar um agradozinho e quem sabe classificar? O papo é sério, gente, porque Copa do Brasil envolve muita grana, né? Isso é muito importante para os clubes capixabas, né? A Desportiva, principalmente a Desportiva, né? Isso, a Desportiva que vem passando aí por uma crise financeira, né? Que até prejudicou nesse início do Capixabão, tudo mais. Já ganhou uma graninha, porque a Desportiva eliminou o Sampaio Correio, né, muito bravamente, fora de casa. Né? Vai ter um desafio enorme, porque a gente sabe que o esporte é um dos melhores times da Série B, né? E mais tradicionais ali do Exato. Nordeste. Né? É um clube forte, é um clube de tradição, é um clube que sabe jogar decisões. Um grande abraço para o nosso chefe Alexandre Gabriel, sempre bom deixar esse abraço. Torcedor rubro-negro bem fanático. Exato. Mas, né, não será no Engenheiro Araripe, mas está em Kleber Andrade, Cariacica, pertinho, a torcida vai invadir, vai dar tudo certo. Então, assim, temos que pensar positivo. Agora, falando de Rio Branco e Atlético, eu passo a bola para você, porque você conhece muito bem o Atlético, Vitor acompanhou muito o time, né? Fez a cobertura lá. Muita coisa mudou no Atlético, né? Exato. Mas... é um confronto de alvinegros, o Atlético está em má fase, o Rio Branco aí, quem sabe, conseguindo a classificação no Capixabão, ganha uma confiança, né? Sim. Pode ser que venha aí a se classificar. Eu
Eu acho uma pena só pra Desportiva que a torcida tá acostumada ali com o Araripe. Eu acho até bom o gramado do Araripe estar ruim pro esporte ter mais dificuldade. Seria um trunfo, né? Isso, vai ser um bom gramado. Vamos ver, torcer pelos times capixabas. E na próxima semana a gente repercute, que já vai ter as definições todas, né, Mari? E se Deus quiser, com boas notícias. Exatamente. Muito obrigado a você que nos acompanhou. Um forte abraço. E até semana que vem, com a volta do Atílio, hein? Até já. Beijo.